Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Bis, o canal que conecta você a histórias de pessoas, de empreendedores que fazem a diferença. E hoje temos aqui a honra de receber aqui essa lenda viva, esse grande empreendedor, empresário, o seu Manuel Prado Vasconcelos Filho, 84 anos de idade, aí eu ainda no comando das suas empresas, do ramo de supermercado, com muita visão e com muito exemplo de vida. Seu Prado, boa tarde nesse sábado à tarde. Boa Prazer. tarde. Boa tarde a todos. Muito bem. Seu Prado, vamos falar. Eu gosto sempre de receber aqui os nossos convidados e falar da sua história, na verdade. As pessoas têm um grande respeito e conhecimento e admiração pelo senhor, por tudo que construiu, pelo menos em Itabaianinha. Então, eu quero conhecer também quem é seu Prado Vasconcelos, quem é o Manuel. O senhor nasceu onde aqui em Sergipe? Eu nasci em Aracaju no dia 3 de dezembro de 1940. Em 40, 84 anos, vai fazer 85. 84 anos, bem vividos, graças a Deus. Bem vivido. Seu Prado, o senhor já veio de família empreendedora, já eram empresários? Ou como é que foi a sua... Na realidade, minha família toda é constituída por empresários. Com exceção da minha irmã, todos os meus irmãos foram empreendedores. Meu pai também. Os irmãos do meu pai também foram comerciantes em Sergipe, em Aracaju, muito tempo, e todos, graças a Deus, todos com sucesso. Então, nós somos vocacionados para o comércio, por uma questão de genética. Genética, na verdade, né? Que coisa boa. Pois é. E eu dei a sorte de, mesmo começando em Aracaju, resolvi empreender no interior. E a primeira loja que eu coloquei no interior foi em Itabaianinha, em junho de 1974. Então, o ano passado fez 50 anos do Prado, né? Ano passado eu comemorei e comemoramos aqui bastante com o povo daqui da cidade. 50 anos de vida, de trabalho, de atuação. Graças a Deus, sempre com sucesso e com uma parceria muito grande com o povo da cidade, com o povo de Itabaianinha e das cidades vizinhas, porque, posteriormente, eu criei uma loja em Pedrinhas e Arauá e depois, ultimamente, também criei uma loja em Buquim. Em Buquim. Então, eu hoje tenho 4 lojas aqui na região sul do estado, onde eu realmente me dei bem. Fiz uma amizade muito grande, principalmente com as pessoas de Itabaianinha. Me identifiquei muito bem com todas as pessoas aqui. Tenho uma simpatia muito grande pelo povo dessa cidade, porque eu vejo que são pessoas empreendedoras, acima de tudo. Para dar um exemplo, eu fico impressionado quando uma pessoa com carteira assinada, ou na época atual, em que as dificuldades a gente sabe que são grandes para a pessoa empreender, e as pessoas me pedem para sair da empresa porque querem botar o negócio. Isso é muito bonito. E todos que saíram para botar o negócio, nenhum voltou. É sinal de que todos deram certo. Então, passou na escola, né? A escola chamada Prado Vasconcelos. Pois é. Então, eu fico feliz com isso, porque essas pessoas todas iniciaram a vida empresarial através da nossa empresa, né? Interessante. Eu acho que isso é um capital que nós temos. E tem empresário, seu Prado, que não gosta que o funcionário crie seu próprio negócio. Já o senhor já é diferente. Então, isso é uma marca de visionário. Pois é, porque normalmente, às vezes as pessoas pensam que ele vai concorrer, vai sair, ele aprendeu e tal, e vai concorrer, vai ser um concorrente que eu arranjei. Eu penso diferente. Eu acho que nós seremos sempre companheiros. Se eles escolherem o mesmo ramo
que eu estou, nós seremos companheiros, seremos Com parceiros certeza. e tal, porque no comércio existe muito isso, né? Você é concorrente comercialmente, mas você é amigo particularmente das pessoas. Justamente. E continua sempre sendo amigo, né? Nas dificuldades ainda se ajudam. Então, esse é um traço que eu vejo, pelo menos na região em que eu atuo, e com os companheiros que atuam conosco. Não há, assim, aquela vontade de derrubar o concorrente, o colega. Justamente. Né? A gente se considera mais como colega do que propriamente como concorrente, porque há espaço para todos. É só inovar, né? Cada qual no seu espaço, né? Cada um tem uma característica própria, sempre tem algum diferencial que as pessoas veem e se aproximam ou não, né? Pelo fato de a empresa realmente ser característica de do proprietário, dos que fazem a empresa. Nós temos a nossa empresa, por exemplo, nós temos como característica manter o pessoal tanto quanto possível. Então, os funcionários que estão comigo, muitos deles têm 30 anos de trabalho com a gente. Conheço praticamente todos. Entraram de cabelo preto e hoje muitos estão de cabelo branco, outros estão sem cabelo. Altemir mesmo é um. Altemir está de cabelo branco e Claudenilson está sem cabelo. Está sem cabelo. Então, mas estão ali, né? Ali parceiros que vestem a camisa da empresa, realmente. Altemir veio de Arauá. Lembro quando chegou. E começou na loja, praticamente varrendo a loja. Claudenilson veio aqui mesmo, do povoado daqui. Daqui de Itabaianinha. E também começou lá por baixo. E, graças a Deus, todos dois, hoje, são pessoas credenciadas e responsáveis, como família. Com certeza. É uma família constituída e bem constituída por todos, e merecem, da minha parte, o maior respeito e a consideração. E, bem assim, são os outros todos que também vieram se agregar ao grupo que nós criamos, né? Justamente. Então, é uma característica da nossa empresa, essa, e que eu procuro preservar. Então, numa loja pequena como a de Arauá, eu tenho funcionários que têm a mesma idade, quase da empresa, 30 anos de empresa. E, para mim, isso é motivo de orgulho até, né? A gente se preocupa porque hoje, com esses direitos sociais, um funcionário com essa idade de trabalho, com esse tempo de trabalho, só de fundo de garantia, se ele for um dia sair, a empresa vai ter que pagar um valor alto. Né? Bom dinheiro. Mas isso é uma coisa, faz parte do negócio. Então, quando a gente está trabalhando, a gente está sabendo que está capitalizando um passivo nos direitos trabalhistas de cada um. Então, a gente tem que se preparar para isso. Um dia, se a pessoa quiser acabar a empresa, ela tem que preparar um recurso, que não é pequeno, para poder fazer face a todas as indenizações. Mas, da minha parte, eu não tenho essa preocupação, porque... O senhor se preparou para isso, né? Eu acho que eu me considero meio interminável. Então, eu não vou ter essa necessidade de dispensar ninguém ainda em vida. Aí, provavelmente, poderá ser para meus sucessores. Justamente, a família, né? E o senhor tem uma base boa, eu sempre observo, família, filho, neto que acompanha o senhor. Pois é. Porque então, é um grande exemplo. O senhor é uma pessoa muito elogiada por todo Itabaianinha. Eu nunca vi sequer, eu que sou filho daqui, eu que acompanho a Nil Prado, há uns 40 anos que eu frequento, tenho bons amizades. Eu lembro quando o Altemir chegou, em 97, acho que o ano foi esse, 97, quando o Altemir chegou aqui, eu já tinha algum acesso a gerentes anteriores, e eu nunca vi sequer um ser humano, sequer em Itabaianinha, criticar o senhor por algum motivo. Nunca vi. É só elogios. Quer dizer, isso para mim é motivo de muita alegria, né? Quer dizer, a gente morar e conviver com pessoas que a gente sabe que gostam de você. De certo modo, lhe tem uma certa atenção e simpatia.
e se sentem bem em estar perto de você. Eu acho horrível quando a gente frequenta um ambiente e se sente rejeitado pelas pessoas. É verdade. Né? Graças a Deus, eu nunca senti isso, porque eu procuro me cercar de pessoas que sejam boas também, né? Pessoas que tenham bagagem, pessoas que tenham alguma coisa a acrescentar a gente. Então, é um cuidado que eu procuro ter, para não ter decepções, não ter constrangimentos futuros. Então, foi esse, normalmente, a minha forma de proceder. A minha identificação com o povo de Itabaianinha é uma coisa muito interessante, porque, veja bem, eu tenho essa empresa há 50 anos, nunca tive de Itabaianinha uma reclamação trabalhista. Isso hoje, é incrível. Para uma empresa é muito comum. É muito comum, porque tem pessoas que às vezes já entram numa empresa pensando em como vai prejudicar a empresa, justamente, como vai depois colocar na justiça, ou coisa desse tipo. Felizmente, como a gente tem um critério de escolha também cuidadoso, né? Como nossos funcionários são antigos e conhecem as raízes daqui das pessoas de Itabaianinha, normalmente a gente procura admitir funcionários que têm uma boa origem. Porque a gente, de uma boa árvore, dificilmente deve sair um fruto ruim. Um fruto ruim, é verdade. Né? Então, como nós temos esses cuidados, então a gente não tem tido problema com as pessoas aqui em Itabaianinha. Em outros locais, eu até já tive problema, mas aqui em Itabaianinha, graças a Deus, nunca tive. Quer dizer, há uma identificação muito grande entre a minha pessoa e as pessoas que passam a conviver com a gente na empresa e na circunvizinhança também, como consumidores, como parentes dos funcionários, descendentes e tudo mais. Nos 50 anos de comemoração, que foi uma festa linda o ano passado, o senhor sorteou um carro, né? Teve música ao vivo com o Batista, então o senhor sempre está apoiando, incentivando a cultura local. Teve pessoas que eu lembro de uma senhora que esteve na inauguração da loja e estava lá de novo abraçando o senhor. Então, veja o quanto é importante. Eu vi figuras políticas de partidos diferentes ao lado do senhor. Exatamente. O senhor nunca tomou posição, questão politicamente, partidário, em Itabaianinha. O senhor sempre foi seu brado, presente em todas as gestões. Eu ouvi do ex-prefeito Danilo, eu que sou funcionário público, né? Eu fui, por 16 anos agora, em frente da Vigilância Sanitária, continuo ainda como fiscal, sou fiscal efetivo, e eu ouvi do prefeito, em uma certa ocasião, isso se faz uns 7, 6 anos atrás, ele disse: Jorge, seu Prado é o maior parceiro meu dos empresários aqui em Itabaianinha, quando eu falo assim no assunto tipo carnaval, eventos, porque gente que chega lá e dá um incentivo ao evento. Isso eu falo de um prefeito. Agora, vamos falar assim, eu pego hoje a família Itabaianinha FM, eu que sou um dos locutores, todos aqui têm patrocínio dentro do Prado. Inclusive, eu sei da minha nota para alguns, Batista do Acordeon, o Baldo Júnior, Jorge Federal, Andrés Andrade, Cláudio Simone, todas têm um pouquinho do apoio do Prado. Eu tenho mais que um. Eu tenho 2 programas, tem esse canal, que é um canal do YouTube, e tem também, aqui eu tenho um arquivo musical, que é um programa muito bom, às 18 horas, programa familiar. Ambos têm apoio. Tem o programa do Padre também, Palavra de Salvação, também tem apoio. E fora a própria rádio, que tem na grade um apoio maior ainda, que é do Prado. Então, eu falo assim da Itabaianinha FM, mas todo mundo, o pessoal que faz carnaval, escola de samba, time de futebol, todos têm apoio do seu Prado. Então, eu falo assim, o quanto o senhor contribui para essa terra culturalmente, né? Isso leva o pão para nós, porque aqui ninguém é salariado, aqui não tem funcionário, todos são parceiros da Itabaianinha FM, é uma rádio comunitária, então a gente vive do que pode arrecadar, né?
A gente mantém a rádio, tem os custos, mas cada um, todos são pai de família, todos são casados, cada um tem seu pãozinho. Então, o seu Prado Vasconcelos, até tem um colega meu, o diretor de tributos, que ele disse, Jorge, ele que emite as notas, né? Ele disse, eu fico impressionado como tem tanta nota do Prado. Eu disse, é um coração de Deus, é um coração bondoso que ele tem essa paciência e esse amor. Já vi também lançamento de livro de Juraci Costa, o senhor presente com família. Eu já vi o senhor ajudando também pessoal de quadro de pintura. Então, eu estou falando aqui um pouquinho do quem é o Prado Vasconcelos, o quanto o senhor contribui para a cidade. Eu tenho procurado participar de todos os movimentos da cidade, principalmente os movimentos culturais e esportivos, né? Então, quando o pessoal chega lá na loja, então a gente já sabe que tem que receber bem e tem que procurar fazer alguma coisa em benefício daquilo que está sendo solicitado. Então, os meus funcionários, os meus gestores, no caso, né, Altemir, Claudenilson e tal, eles têm essa imagem que a gente passa de que deve colaborar com todo mundo. Você pode não poder dar muita coisa, mas dividir o pão, coisa, né? No mínimo, você dá um incentivo, né? Isso, que aquilo funcione como um incentivo e tal, que pode representar pouco financeiramente, mas que geralmente aquilo pode ter um efeito moral. Justamente. No caso. Então, eu gosto de participar e de me associar a todos esses movimentos culturais. Tenho adotado como procedimento, por exemplo, no lançamento de livros, eu comprar um determinado número da edição. Isso. Para botar para vender depois, pelo preço de custo exato. Então, atualmente, o último que eu comprei foi em Arauá. Então, está lá na loja os exemplares para serem vendidos às pessoas da cidade pelo mesmo valor que eu comprei. Isso é um incentivo e tanto para o escritor, porque ele tem que vender o produto. Exatamente. Ele quer vender o produto dele e eu facilito esse lado dele, né? E aí, vendendo pelo custo, eu posso contribuir para que as pessoas da cidade participem da leitura daquele livro. Esse último foi sobre time de futebol de Arauá. Quer dizer, você pode pensar uma coisa assim de pouca importância. Não, mas para a estima da cidade, isso tem valor. Tem. Não é? Esporte é vida. Tem valor. E com incentivo para o escritor também, né? Aqui, Juraci Costa mesmo, toda vez que ele lançou algum livro, nós participamos. Porque eu estava presente, todo o seu estava. Com Gilmar também, o maestro, também viu o seu presente. Fez alguma publicação sobre os movimentos musicais daqui da cidade. Parece que já tem 2 publicações, nós participamos sempre. É uma coisa que a gente faz questão. Não é muito que a gente contribui, mas é algo mais, né? É alguma coisa que a pessoa não esperava e que passa a receber, né? Com essa simplicidade, com esse amor, o senhor, eu posso confirmar, é o empresário que mais investe em apoio cultural. Isso aí é sem dúvida. Eu mesmo tenho mais de 30 anos que eu trabalho com ramo de negócios, assim, com produção de evento. Hoje eu sou só rádio, esse canal, telões de propaganda nos eventos, como o evento da igreja, sou parceiro da Igreja Matriz, Carnaval, festejo junino, mas sempre o Prado está presente. Então eu tenho uns 38 anos que eu estou envolvido em produções de eventos. E todos, a vida inteira, o Prado esteve presente comigo. Exato. Então isso aí Eu acho que os eventos são uma oportunidade que a gente tem de criar uma integração entre as pessoas da cidade, seja ele que tipo de evento for, né? Aqui, no período de Danilo mesmo, ele criou muitos eventos, né? Criou esse evento religioso 2, né? O São Monsum, que é o evangélico, e criou os eventos de shows católicos, que não tinha antes. Então ele criou isso aí, além do carnaval, do período junino. A outra coisa que nós sempre procuramos adotar é uma equidistância da política partidária, né? Quer dizer, nós convivemos com todos os políticos aqui da terra durante esse período, sem problema nenhum, graças a Deus, porque nunca nós nos envolvemos, nem contra, nem a favor. Nós
tinha uma atividade, a nossa atividade é uma atividade paralela, que depende muito dos poderes públicos, né? Porque uma administração boa, ela contribui demais para o comércio. Conosco do comércio. E se for ruim também, atrapalha. Então, se é benefício que vem, eu não posso ficar contra. De forma nenhuma. Então, eu não participo partidariamente de nada. Isso faz muito bem, viu? Mas não me envolvo, mas acompanho tudo. E na hora que precisa da minha participação, da minha colaboração, eu chego junto e me afasto. Muito bem. Graças a Deus, a vida inteira eu me dei bem dessa forma, porque entra prefeito, sai prefeito, e para mim é a mesma coisa. E o senhor, outra coisa, eu como, de novo, voltando como servidor público, o senhor não faz questão nem de participar das licitações. Não. Eu até já cobrei, eu disse, por que o Prado é tão grande e não se preocupa com a licença? Não, porque seu Prado não tem interesse. Na realidade, esse é um aspecto interessante. Quando eu tentei participar, não me dei bem, sabe? Há muito tempo atrás. Certo. E aí eu passei a adotar uma distância. Entendi. Dessa questão financeira. Então, eu não procuro muito saber como é que está financeiramente a prefeitura, se está bem, se está mal e tal. Você já vende bem, né? O senhor já vende bem. Quem frequenta o Prado sabe o quanto é procurado. Porque, na verdade, o senhor, hoje, com essas reformas, falando em reforma, algo que me chamou a atenção foi quando o senhor fez esse empreendimento maior, essa loja muito grande, o senhor comprou alguns imóveis vizinhos e cresceu a loja, o senhor usou quase o máximo possível de profissionais de Itabaianinha. Exatamente. Até o Altemir comentou com isso. Jorge, ele buscou todos os profissionais de Itabaianinha, não quis ninguém de fora. Então, exatamente, o quanto o senhor tem visão de apoiar a nossa Itabaianinha, o quanto faz bem. O que eu posso fazer usando as pessoas e os produtos de Itabaianinha, eu não deixo de fazer. Então, a preferência que eu dou é comprar tudo aqui, se for o caso, se for possível. Só compro fora aquilo que não é possível comprar aqui. E o que acontece é que o comércio de Itabaianinha hoje é um comércio bom e grande. Então, graças a Deus, cresceu bastante Itabaianinha. Quase tudo que se precisa tem aqui. Então, eu tenho muito pouca necessidade de comprar pela internet ou coisa desse tipo, ou comprar em outras cidades. Acontece, pode acontecer, mas não é como regra. A regra que a gente estabelece é essa. Agora mesmo estou fazendo a reforma na loja. Aqui tem boas empresas da área de material de construção e eu comprei praticamente tudo e continuo comprando quase tudo aqui. Porque deixa a renda na cidade, né? Deixa a renda na cidade. Se é daqui que eu vivo, por que é que eu vou prestigiar fora? Justamente. Né? Podia ter lá fora ter um preço melhor, né? Mas você preferiu aqui. Pois é. Agora, eu tenho visto, por exemplo, tem uma pessoa daqui com quem eu me relaciono bem e que tenho procurado apoiar, que é Márcio Viana. Sim. Márcio, artista plástico, pintor. Artista plástico, uma pessoa muito inteligente. Isso. De muita sensibilidade. E eu encomendei a ele agora. Ele não é, eu não sei as qualidades dele como fotógrafo, mas como ele é um artista, é uma pessoa de sensibilidade. Então eu pedi a ele que me tirasse algumas fotografias de coisas interessantes da cidade para eu colocar no restaurante. O restaurante está muito bonito, reformou, eu sempre estou divulgando aqui. E ainda vou melhorar mais. Eu estou trocando todo o equipamento. Banheiros novos. Cadeiras, mesas, tudo. Isso. Botar televisões novas e tal, para dar um conforto às pessoas que nos procuram. Né? Graças a Deus a gente tem sido correspondido. Itabaianinha hoje recebe muita gente de fora, seu Prado, muito representantes, né? Pessoas que vêm conhecer, comprar nesse Polo Moda. Já tem toda a indústria cerâmica. Então, Itabaianinha hoje é uma cidade que, na região, você sabe melhor que eu, seu empresário, é quem mais cresceu. Então, com isso, o comércio está, graças a Deus, está bem movimentado. Então, um restaurante daquele nível, o senhor fez muito bem em colocar na loja. Então, era uma coisa que eu sentia, eu tenho procurado também, quando eu faço os meus empreendimentos, fazer alguma coisa que não atrapalhe ninguém. Então, o que é que eu sentia? Que aqui a cidade realmente é carente de um restaurante de qualidade. Tá?
que as pessoas possam se sentir à vontade, das pessoas da cidade e também quem chega como visitante aqui. E felizmente, a gente tem sido correspondido. Agora mesmo a gente acrescentou mais o churrasco, que eu não Foi tinha. churrasco na hora, isso. Caiu muito bem. Que a carne assada, a gente sabe que é uma preferência. Isso. É uma preferência do nordestino, principalmente. Tá? Todo mundo não é gaúcho, mas gosta de uma carne gosta assada. de uma carne assada na hora ali, né? Então, a gente tem procurado suprir aquilo que a gente sente que há uma deficiência. Então, agora, por exemplo, eu estou investindo aqui no confinamento. Para quê? Para que a gente consuma no açougue nosso a carne da melhor qualidade. Falar nisso, é o açougue que mais padronizado na cidade. Eu digo porque eu sou sanitarista, sou de vigilância sanitária. O mais padrão que a gente quer é aquilo ali onde as pessoas não tocam na carne, que já é cultura, né? As pessoas vão no mercado ainda hoje, alguns frigoríficos, a gente até podia proibir, mas é um caso cultural que eu estou falando, então a vigilância tem que fechar os olhos às vezes de permitir ainda a carninha pendurada. Então, hoje o frigorífico do Prado hoje é o mais padronizado, porque o funcionário está lá com EPI, né? Lá o senhor tem câmaras frias enormes que cabe bastante carne e tem toda aquela padronização que é o freezer, o mostruário, né? A pessoa escolhe a carne sem tocar nela. Então você vê que não tem sets tocando. Então evita tudo isso aí. Eu quero parabenizar o senhor, porque a gente que é fiscalizador agradece. É muito bom quando chega numa empresa que encontra padrões sanitários atendidos. Pois é uma coisa que a gente procura seguir, obedecer. Não é para ser feito, vamos fazer. Não é? Muito bem. Fazer da melhor maneira possível. Então, é uma coisa que a gente tem procurado passar para os funcionários da gente, para todos que trabalham com a gente, que a gente tem que procurar ser obediente às regras, procurar fazer tudo aquilo que determinam como lei, não é o caso, porque o resultado será sempre favorável a gente. A gente dificilmente pode ter algum tipo de problema. Justamente, aborrecimento, multa, esse tipo de coisa. Pode ter alguma outra coisa que aconteça, mas normalmente a gente procura trabalhar dentro do padrão ético, profissional, melhor possível. Eu até fiz uma palestra baseada nisso, porque foi alguma coisa que encontramos, mas eu sou um tipo de fiscalizador que punição no último caso. Então, quando você pega uma empresa que é parceira como a de vocês, uma empresa que sempre está obedecendo o órgão fiscalizador. Então, chegou um momento que, em acordo, eu, como era representante da vigilância na época, com o supervisor Altemir, e também sou gerente, eu pedi permissão que fizesse uma palestra, e ele concordou, marcou hora, fizemos lá no restaurante. E achei bem interessante, porque você vê a atenção de cada funcionário, né? A atenção, e a palavra que eu deixei lá foi essa aí, de parceria, que a empresa não é de Soprado, Vasconcelos. O senhor realmente é o chefe, né? A cabeça da coisa. Mas o senhor precisa dos parceiros, que funcionários. Os operadores. Operadores. Não tem, normas. Se não tiver bom funcionário, a empresa vai crescer nunca. E no meu caso, que a gente já convive há 30 anos, eles conhecem o meu pensamento e eu conheço o pensamento deles. Quer dizer, há uma confiança recíproca. Eles confiam em mim e eu confio neles. Justamente. Não há desconfiança de forma nenhuma. Então, o que eles fazem normalmente é aquilo que eu faria também, nas ocasiões em que eles respondem por mim. E como eu passo 3 dias normalmente aqui em Itabaianinha e o resto da semana fora, então são 4 dias que eles resolvem tudo, né, por mim. Eu tenho a consciência de que estão resolvendo de acordo como se fosse eu mesmo que estivesse resolvendo. Justamente. Ele me conhece, ele sabe que naquela situação a minha atitude seria aquela. E eles adotam essa atitude. E, felizmente, graças a Deus, até agora tem dado certo, porque a gente tem pensado de forma uníssona e tem dado resultado, né? Então, aquele prédio que eu tenho, por exemplo, ali,
Ali eu tenho 11 escrituras, 11. Fui comprando de pedacinho. Comprou a primeira esquina e foi comprando mais, né? Em pedacinho, pedacinho. Tinha um vizinho, tinha outro. Quando o cara quer vender e tal, a gente propõe comprar e tal, termina comprando. Uns baratos, outros caros e tal, mas é isso mesmo, faz parte, né? Faz parte do negócio. E também a área comercial, né, sendo cidade, então temos que botar o preço. E o senhor sempre está comprando, graças a Deus. E a coisa que às vezes pode parecer cara, para você pode não ser. Justamente. Né? Pela conveniência que vai ter em você adquirir aquele bem que está vizinho a você. Então, eu sempre acho que um vizinho, você hoje não ter nenhuma aplicação para ele, mas você não deve deixar passar, porque amanhã você pode precisar dele. E já tem ele, né? Com certeza. Não vai precisar correr atrás e tal, você já conseguiu fazer isso lá atrás. Então, quer dizer, eu tenho 11 escrituras ali, que não é coisa pouca. Depois eu tive que promover uma reunificação para facilitar, para questões burocráticas, né? Pra trabalhar melhor e tal, para você ter aquelas pedacinhos de escrituras todas unificadas numa só. É o que se recomenda hoje, né? E estou agora na zona de expansão da cidade, que a gente vê que a cidade realmente está crescendo muito numa direção, né? Eu fico impressionado com o número de lotes que se vendem aqui e que se constrói. Quer dizer, a pessoa compra e pode construir, pessoa simples, né? Junta o marido com a mulher, arranja o financiamento e vai começando a construir. E vai sonhando, colocando em pauta. Fora os grandes, maiores loteadores que já estão construindo e vendendo através da Caixa e tudo mais. Então, como tem essa zona de expansão, eu já procurei adquirir um terreno e estou construindo uma loja também digna, uma loja digna do povo de Itabaianinha. É da conveniência? Não, de frente ao ginásio. É porque a conveniência de fala, a conveniência é praticamente o cemitério para baixo, a conveniência. Mas ali é zona de expansão, o senhor tem razão. Já é caminho do Polo Moda, né? Seu Prado, ali será As Caraíbas, por exemplo, isso. Hoje é um bairro muito bom. O que mais está crescendo na cidade. A gente vê a característica de toda a cidade é o esvaziamento do centro, porque as pessoas deixam de residir no centro e o centro vai ficando aquela coisa meio sem finalidade. Né? Justamente. Aqui, esse processo está se iniciando. E as pessoas estão indo para onde? Para essas regiões, principalmente ali as Caraíbas e tal. A gente vê que tem empresas aí construindo bastante, construindo bem. Né? Isso. A gente não vê nenhuma reclamação, não vê problema, nem nada. É uma área boa, uma área sem poluição, né? Ambientalmente é muito boa. O número de lotes que se tem, que estão em venda aqui é impressionante. Eu não sei como é que tem pessoas, tanta gente para comprar tanto lote. Mas é aquela história, quer dizer, o cara trabalha no comércio, o marido, a mulher tem uma confecção, coisa desse tipo, junta os dois, toma o financiamento, constrói, ou compra alguma coisa que algum loteador já construiu. Seu Prado, aqui não trabalha quem não quer em Itabaianinha. A gente vê assim, olhar regional, aqui já tem com tantos anos, mais de 40 anos, 50 por aí, que tem o ramo cerâmico. Hoje a Folha paga mais do que a prefeitura. Tem a prefeitura municipal que, do tempo que eu me entendo como gente, são prefeitos todos que pagam, que cumprem folhas. Cidade festiva, que tem eventos. Nós falamos aqui em Carnaval, em festa de junino, em festa de reis, festa de rei. Tem o que mais? Tem as festas religiosas que criaram há pouco tempo. E hoje tem um novo gestor, deve também continuar, né? Então, quando você começa uma coisa, é ruim você acabar com a cultura. Então, em Itabaianinha, hoje tem, de quase 20 anos, veio o Polo Moda. Então, hoje tem... O Polo Moda que cresceu deve ter bastante. Muito mais de 50 lojas, né? Quer dizer, são 50 empresários lá dentro. Empresários que eram funcionários antes. Pois é. Aprenderam, como o senhor falou, pegou a oportunidade e passou a ter seu próprio negócio. Então, hoje, Itabaianinha, né, tem uma nova geração
de empresários, não ficou só empresários como o senhor vinha, o senhor, o seu Zé Abílio, o Renildo, cresceu bastante. Então, graças a Deus. Outra coisa que Itabaianinha também tem, que é favorável à cidade, é que os grandes empresários daqui são pessoas boas, são pessoas participativas. Com certeza. São pessoas que colaboram, não é? São pessoas que não se aproveitam apenas dos benefícios da cidade, são pessoas que agregam alguma coisa. Além do senhor, então, elogio aqui Zé Abílio, Renildo, tirando politicamente e falando empresariamente. Dois que são realmente representativos. Isso. Né? E existem muitos outros, porque aqui em Itabaianinha tem mais de 50 cerâmicas. Tem. Quer dizer, o que Itabaianinha precisa, acima de tudo, independente de qualquer conotação política, que eu acho que nesse aspecto não deve entrar a política, é a luta para que venha o gás para aqui. Porque realmente a fumaça, a poluição, ela prejudica as pessoas, né? Então, as pessoas vão sedimentando aquilo no seu corpo e tal, vai fazendo mal ao pulmão, e não é bom. Então, o que é que precisa? Vir o gás. Porque com o gás, isso tudo se resolve. Eu tenho uma história minha particular, que eu tive que adotar uma providência parecida com essa que a cidade aqui está precisando. Eu tinha a minha loja de pedrinhas, quando eu montei, eu consumia lenha de laranjeira. Os sítios estavam sendo desmanchados e os toros de laranjeira eram vendidos barato, bem barato. E era o que eu consumia na padaria. Aí, um dia, um vizinho reclamou da fumaça. Isso. Aí, eu aumentei a chaminé. Aí, outro vizinho, um pouco mais adiante, reclamou também. Eu aumentei mais ainda a chaminé. Veio a ventania e derrubou a chaminé de uma vez. Aí eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí eu passei a adotar o forno a gás. Eu tirei a opção elétrica ou a gás. Optei pelo gás. E é o que eu tenho até hoje. Problema zero. Resolveu, né? Zero. Então, aqui, independente de qualquer conotação política, que eu acho que a política não deve entrar nisso aí. Justamente. Se entrar é para ajudar. Isso. E não para criticar ou para atrapalhar. Então, aqui, talvez, como é uma coisa assim, que envolve muita gente e tal, envolve o Estado, eu acho que as forças daqui devem se somar para pedir ao governador que, através da Sergás, traga o gás aqui para a cidade. Seria bem interessante. Com preço compatível. Porque o que se alega é que, na hora que você calcula o preço do gás na cerâmica, inviabiliza o preço do produto. Não é possível isso. Não é legal. Não é possível. Se encarecer, não é bom, porque vai ficar para o consumidor. Exatamente. Eu acho que aí o papel do governo do Estado é sacrificar um pouco a rentabilidade do Estado no negócio, porque a Sergás é uma empresa pública e é quem administra o gás aqui. Já, pelo que me consta, a tubulação de gás parece que já está em Umbaúba. É a informação que eu tenho. Quer dizer, de Umbaúba para cá é pouca coisa. Pouco, mas o principal é que tenha realmente o gás com preço compatível. E eu acho que essa é uma luta de todos. Se for compatível, eu creio que todos vão aceitar. Porque até então, eles hoje também não têm vida fácil. Antigamente não tinha fiscalização, né? Então a fumaça era normal, a da lenha para o forno. Com o tempo, né, com a fiscalização, então a DEMA, que é o órgão ambiental em Sergipe, colocou a norma de filtro. Só pode funcionar com filtro, né? Então as grandes cerâmicas, a maior parte, vou tirar aqui na região, somente olarias de pequeno porte que estão lá em povoados ainda, que não tem como colocar o filtro. Mas as demais, hoje tem a fumaça lavada, né? Que é aquela fumaça que passa o processo. Você sabe como é, o filtro ele tem custo para funcionar. Tem. Então, o que eu estou falando, tem custo para isso. Existe um custo. Né? É. E o que a gente observa é que em determinadas horas do dia,
você vê aquela fumaça preta saindo. Se sair fumaça preta... Toda vez que a fumaça for preta... Não está funcionando o filtro. Está poluindo. É. Ela precisa sair transparente. Justamente. Quase invisível. É. Então ainda está um pouco longe disso, né? Então tomara que seja como o senhor está comentando aí. E hoje existe a solução, né? Quer dizer, é questão de discussão de preço. Né? Um apoio governamental aí bem interessante aí. O gás não pode ser vendido pelo preço que o governo está vendendo, tem que ser mais barato. Né? Justamente. Tem que ser mais barato para viabilizar as indústrias e para dar menos problema de saúde das pessoas. Qual é o custo que o Estado tem para tratar dessas pessoas depois? Então, não é apenas uma questão industrial, é uma questão sanitária. Uma questão de saúde, né? Saúde. Eu espero não ter me envolvido em um assunto que parece que está sendo meio polemizado. Está sendo abordado porque há muito tempo, né? Abordado. Agora criou mais... Não é nada contra ninguém. Isso. É a favor de todos. É a favor de todos. Eu acho que quando... O senhor tem um olhar pelo empresário e também pela saúde da população. Não e pelo lado do próprio empresário. Se a coisa chegar de uma forma compatível, né, se o gás chegar aqui com um preço compatível, é bom para todos. Justamente. É bom para todos. E 2 cidades aqui, eu acho que, mais do que Umbaúba, aqui é muito mais necessário ter o gás. E está aprovado, eu recebi há pouco tempo aqui o presidente da Associação Ceramista, e ele passou o número que nem a gente não sabia. 2.500 empregos diretos. É um ramo onde pessoas sem estudos, sem capacitações, conseguem trabalhar, que não é fácil. Exatamente. Então, é muito útil para a cidade. Não é à toa que Itabaianinha cresceu tanto, como você falou aí, condomínios, condomínio fechado, loteamentos, e as pessoas comprando, porque o dinheiro que circula. Já falei em cerâmica, falei também do ramo têxtil, tem ainda pecuária, tem a citricultura, que é muito forte. Muito forte. Você sabe muito bem hoje. Laranja, limão e muito mais. É uma economia uma cidade muito rica. Diversificada. Uma economia muito diversificada. E eu só sinto uma coisa, é que as pessoas, por exemplo, de Aracaju, conhecem muito pouco Itabaianinha. E não valorizam. É verdade. O suficiente. Então, o que Itabaianinha está precisando é ser mais divulgado. Porque hoje é o principal polo têxtil do Estado. Quer dizer, em matéria de indústria têxtil, ninguém tem nada nem parecido com aqui. Não tem. Em parque ceramista também não tem nada nem parecido nem com chega aqui. Nem perto. A criação de gado aqui está de excelente qualidade. Eu digo porque agora eu estou participando e estou vendo como a coisa evoluiu aqui. Né? Quer dizer, a cidade hoje ela tem uma população razoavelmente boa, de 42 mil habitantes, aproximadamente. Está em 44 já. 42 é o IBGE né? que fala, mas são números errados. Pois é. Então, quer dizer, é realmente uma cidade que merece ser mais vista. O que eu acho que aqui precisa, ela dá os prefeitos, por exemplo, cuidarem um pouco da área turística. Isso. Né? Criar um embelezamento para a cidade, para que as pessoas tenham interesse em visitar aqui e participar dessas coisas todas. E se vier, deixa renda, né? Como a Louça Morena. Isso. Né? Conhecida até fora do Brasil já. Pois é. E pouca gente aqui na região valoriza isso. O bordado da ilha, que é conhecido, muito conhecido lá no Maranhão, é para lá que vai a maior parte. E tem que realmente ter essa divulgação, como você está falando. Então, a gente vê que aqui as pessoas estão produzindo, estão procurando crescer, acima de tudo, procurando empreender. Eu fico muito bem impressionado quando eu vejo que as pessoas de posses aqui na cidade, elas contribuem bastante, não só com as pessoas, como com a própria cidade. Você quer ver um exemplozinho que eu acho interessante? Se uma pessoa que adoece e não consegue recursos para fazer uma determinada cirurgia, corre uma rifa na cidade e
impressionante como arranja o dinheiro para fazer a operação. Aqui já houve vários casos de arrumar 30 mil reais, 35 mil em pouco instante. O que eu já vi aqui nessa rádio em poucos dias, campanhas e mais campanhas. Pessoas que começam, às vezes, esse pedido do ponto zero. E vai a 20, 30, e às vezes mais. Né? Por quê? Porque o povo daqui é solidário. Justamente. Não é? Um pessoal então, bom. É impressionante, eu fico gratificado quando vejo que eu estou participando de um negócio aqui onde as pessoas valorizam os bens imateriais também. Né? Isso. Porque isso aí é você valorizar a saúde, é valorizar a vida, é valorizar o companheiro, né? Porque ninguém está livre de que amanhã tem uma necessidade e que aquela pessoa possa lhe chegar junto. Né? Justamente. Seu Prado, toma um pouco com água, que eu vou aqui agradecer nosso apoio. Essa conversa muito boa. Estou aqui hoje, gente, com essa personalidade, né? Essa lenda viva do comércio de Itabaianinha. Uma pessoa que tem muito o que falar, muito exemplo de vida, uma visão ímpar, um homem empreendedor e que mostra muito amor no que faz e no que passa às pessoas. Agradeço demais, seu Prado, pela pessoa que você é aqui em Itabaianinha, como também ao apoio que dá a tudo que é de cultura aqui em Itabaianinha. Vou aqui agradecer em nome do apoio cultural da Oxíntima da Fitness, a super loja aqui no Polo Moda, ao Prado Vasconcelos. Estou aqui em frente ao grande empreendedor, o empresário Seu Prado. Essa loja maravilhosa, atacado, varejo, tem frigorífico, melhor preço de carne bovina de toda a região. É no Prado, toda sexta e sábado tem promoção em carne bovina. Tem restaurante que está agora de cara nova, reformado, com churrasco na hora, um almoço maravilhoso, almoço, janta, tem uma sopa como ninguém tem aqui na região. E o Prado tem algo diferente, tem toda aquela parte de seção de produtos fitness, ou você que gosta de fazer a sua dieta, ninguém chega perto do Prado, como também presentes, tudo em cristal, em louças. O Prado é diferente. Essa loja é maravilhosa, que tem panificação, café da manhã, aquele cuscuz bem temperado, tem o dia inteiro ali aquela praça de alimentação, para você bater um papo legal e comer bem no Prado. Tropical Calçado, meu amigo Giva, forte abraço. A loja tem tudo em calçados aqui perto do Banese, bem no centro da Baianinha. Cerâmica São José, do seu José Abílio, oferece a melhor tecnologia, artefato cerâmico. Ao Posto São Luís, que tem Petrox, o melhor combustível na cidade, na Rua Tobias Barreto, tem Posto São Luís. A Frigofrio Delicatessen, loja maravilhosa, aqui no Largo Martins Fontes, ali a Frigofrios. Também Cerâmica Santa Maria, meu amigo Reginaldo Primo, aqui na Capitão Fontes 530, tem qualidade em artefatos cerâmicos. Aqui entrega com rapidez na sua obra. Cerâmica Santa Maria. A Pousada Trindade, a melhor pousada aqui em Itabaianinha, aqui bem na Praça da Matriz, ali em cima, bem no prédio da Academia Impacto Gym, tem Pousada Trindade. Boteca do Rei, aqui de Damião Lima, um bar maravilhoso aí no Acre, anexo ao Acre, Boteca do Rei. Ao Rei do Lote também, de Damião Lima. Cerâmica Dona Yazita, qualidade e tradição de décadas, aqui na rodovia Luiz Aldo Oliveira, sem número, tem qualidade em artefatos cerâmicos. Rei Chefão, um tempero natural aqui de Itabaianinha, meu amigo Júnior. Também aqui a Unicrim, tudo em exames laboratoriais, também consultas e muito mais, aqui com a nossa biomédica Erildes. Então, continuo aqui com a entrevista, hoje com o nosso empresário amigo, o senhor Prado Vasconcelos. Seu Prado, algumas perguntas aqui para continuar esse bate-papo bem legal. Ao início da sua jornada, seu Prado, o senhor começou a empreender ainda jovem. Como foi o seu primeiro contato com o mundo dos negócios? Foi em Itabaianinha ou foi em Aracaju? Não, foi em Aracaju. Aracaju. Eu comecei trabalhando com meu pai numa atividade completamente diferente, que era Salinas, produção de sal. E uma propriedade agrícola que meu pai também tinha, e quando ele deixou o comércio, ele foi para essa propriedade e queria uma pessoa para ajudar. Então, nessa época, eu deixei os estudos e fui trabalhar com ele. Passei trabalhando com ele há alguns anos, mas depois a própria atividade salineira em Sergipe se acabou. Hoje, Sergipe não produz mais sal.
e eu tinha que procurar outro ramo para viver, porque nessa altura eu já tinha família. Então, eu me associei, fiz uma parceria com meu irmão e trabalhei na empresa dele durante alguns anos. Em seguida, eu combinei com ele, há uns 2 ou 3 anos depois, que era melhor eu tocar o meu negócio sozinho, porque ele também gostaria de ficar sozinho. Ficar sozinho, pegar seu ramo. A sociedade é muito bom, mas às vezes não ajuda muito. Não decola, né? Às vezes não ajuda. Então eu preferi fazer isso. Então ele me ajudou muito na hora de eu colocar o meu primeiro negócio. Ele me emprestou um funcionário e eu saía todo final de semana. Eu trabalhava com ele e saía todo final de semana percorrendo o interior de Sergipe, procurando uma cidade que não tivesse supermercado e que já tivesse porte para ter o supermercado. Foi aí que surgiu Itabaianinha. E aí eu encontrei Itabaianinha, porque, coincidentemente, era o contador da empresa dele e tinha um parente aqui. E que tinha uma pessoa que estava construindo um bar e queria vender, porque ele, na realidade, era caminhoneiro. Então, ele achou que estava meio fora do ramo e aí preferiu me vender o prédio pequeno. E é esse prédio que eu tenho até hoje. Só que acrescido. Começo do prédio, né? Acrescido de mais 10. Isso, pequenos, mais 10. Que somado é o prédio que a gente... É o que ficou de atacado e varejo, né? Muito bem. Outra pergunta. Vamos aqui. O que motivou a abrir o primeiro supermercado? Porque já era do ramo, não é isso? Porque eu já trabalhava, meu irmão, a empresa do meu irmão era de supermercado. E aí a empresa dele foi das pioneiras em Sergipe. E ele trabalhou bem até quando faleceu. Aí a empresa se acabou. Júlio Prado Júlio Prado era outro parente. É outro parente, não é seu irmão, não, né? Era da família, mas era filho de um tio meu. Entendi. Era meu primo, que também já faleceu. Entendi, tudo bem. Quais eram os maiores desafios de empreender naquela época? Olha, eu acho que um dos grandes desafios daquela época e de hoje ainda é pelejar com a burocracia dos governos, estadual, federal, municipal. O municipal incomoda menos, mas a burocracia é muito se grande, estabelece para você viver hoje é complicada. Então, normalmente, quem dá mais trabalho é o próprio governo. Em vez de colaborar, atrapalha, né? Em vez de ajudar, às vezes atrapalha, né? Crescimento e estratégia. Como foi a evolução do seu negócio ao longo das décadas? Conversando. Eu acho que conversar faz muito bem. Então, a gente tem as entidades de classe. Eu sempre fui muito participante de entidade de classe. Eu fui presidente da Associação Comercial de Sergipe durante 2 mandatos, fui presidente da Associação do Supermercado durante 3 mandatos. Então, eu sempre fui muito participativo. Tem bagagem. Né? E é um lugar onde a gente tem muita coisa para aprender. Porque o problema que você tem hoje, às vezes o seu colega já resolveu. E você aprende com ele. Desde que você, nessas entidades, normalmente, a gente se considera realmente mais como colega do que como concorrente. É o que eu falei. Né? Com certeza. Então, ajuda é mútua. Então, você às vezes resolveu um problema que você vai ajudar seu colega a resolver também. Né? Agora, na realidade, os problemas que nós temos são mais de como conviver com os governos. Não é fácil, né? Que pareça, mas é como conviver com o governo, porque a sanha arrecadatória é horrível, é horrível. E a gente vê um governo como esse, por exemplo, em que o governo raciocina que tudo tem que ser feito pelo Estado. E aí vamos gastar pelo Estado. E depois, como é que essa conta vai ser paga? É a preocupação que todos nós temos. Então, aumenta imposto para poder cobrir o rombo que o Estado está promovendo. E quem vai pagar a conta? A empresa particular. Justamente. O empreendedor vai pagar essa conta. E a gente tem que aceitar.
O senhor falou aí que foi presidente da Associação dos Mercados, como também do Comércio. Não Da é? Associação Comercial de Sergipe. E o senhor falou anteriormente também que o senhor parou os estudos para começar a trabalhar com seu pai. Foi. Naquele tempo, eu sabia que é muito difícil estudos. Não era fácil como hoje. É. Hoje não estuda quem não quer, né? É. O senhor ainda teve alguma formação acadêmica? Não, Não teve. não. Foi o quê? Minha O ensino formação médio é exclusivamente de balcão. de balcão, né? Balcão, comprar e vender foi a minha escola. E o senhor não fez errado, não. Às vezes estudar muito atrapalha. Infelizmente, tem que falar isso aí. E também a genética da família, É. né? Todos são Comerciante, empreendedores, são comerciantes e, graças a Deus, sempre dando certo. Muito bem. Segue aqui a entrevista com o seu Manuel Prado Vasconcelos Filho, esse homem aqui, modelo de empreendedor, modelo de empresário. Graças a Deus ele está aqui em Itabaianinha há 51 anos de vida aqui junto conosco. Quais decisões cruciais para o crescimento da sua rede de supermercados? O senhor começou em Itabaianinha, Comecei em depois seguiu Itabaianinha, Arauá, Pedrinhas. em seguida comprei Pedrinhas e Arauá no mesmo dia, era o mesmo proprietário, e há 4 anos atrás eu estabeleci a loja de Buquim. De Boquinha, que é uma loja boa também. Comprei Né? de um empresário também. A de Boquinha também tem frigorífico, né? A de Boquinha também tem frigorífico. Tem ramo de frigorífico também. E tem uma empresa em Aracaju de fabricação de gelo, a Gelo Cristal. Ah, Gelo Cristal do senhor também, né? Até vende aqui também, né? Vende aqui, vende no estado todo. Muito bem. E tem um sócio que é Valker Carvalho, que foi deputado, inclusive, bem votado aqui em Itabaianinha. A Walter Carvalho, que foi deputado aqui em 2002, é seu sócio. Pois é. Muito bem, não sabia. Que bom. Qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou como empreendedor nessa vida, nessa história? Nessa vida de empreendedor, a empresa realmente teve dificuldade numa época em que se criou em Itabaiana um mecanismo de sonegação terrível e que só desapareceu quando o Moinho Sergipe foi para a imprensa e fez uma denúncia de que ia fechar o moinho porque não conseguia vender farinha em Sergipe. Toda a farinha vinha de fora, de contrabando. E aí a justiça interferiu e, juntamente com o governo, acabou com a mamata que existia. Entendi. Infelizmente, isso foi há uns 20 anos, uns 30 anos, e infelizmente a gente sente que agora há uma retomada dessa política nefasta na mesma cidade, e até agora não houve nenhuma providência. Então, isso realmente é difícil, porque você concorrer com lealdade é uma coisa, mas você concorrer com uma empresa que não paga previdência, não paga nada, fica fácil, né? Não paga imposto, não paga nada, chega no fim do mês, a empresa regular tem que tirar muito dinheiro para pagar todos os tributos. O imposto federal e estadual hoje é muito pesado. Ele representa aproximadamente 10% de tudo que se vende. E se você tem uma lojinha qualquer clandestina que você não paga nada, a vantagem é grande, né? Mesmo que você venda pouco, mas tudo é lucro, né? Entendi. Então, eu acho que está na hora já de se tomar alguma providência. Muito bem. Visão atual e inovação, o senhor continua à frente dos negócios há 84 anos. Isso aí é algo raro. O que o motiva a continuar empreendendo? A gente percebe que o senhor tem, na verdade, a vontade e tem visão, como agora mesmo vai construir uma nova loja. Então não está pensando em parar. Pois é. O que é que impulsiona isso ao senhor? Eu fiz uma entrevista aqui nessa emissora mesmo, quando nós completamos 50 anos, a Claudinha. Sim, minha colega de rádio. Me considerou imparável. Eu sou imparável. Eu digo, então,
imparável. É isso mesmo a porque, palavra. porque eu não penso em parar. Não penso, eu acho que a minha saúde vai ter que se virar para me aguentar, né? Porque, Isso é incrível, isso é bom. porque é a minha vida, é o Graças trabalho. a Deus. Eu digo, eu tentei aprender a tocar violão, não consegui. Jogar dominó, já desaprendi. Baralho também. Então, hoje, a minha diversão é trabalhar. Trabalhar, empreender. E eu gosto e me sinto bem trabalhando. O senhor acha que a sua família está preparada de segurar o barco na frente? Eu espero. Espera, né? Tem quantos filhos? A família é grande ou pequena? Hein? O senhor tem família grande, assim, com muitos filhos? Eu tenho um filho que trabalha comigo, tem meu neto, que está aqui neto, comigo, que Fiel Escudeiro. de certo modo me ajuda, porque ele está cuidando do confinamento e tem 2 lojas aqui na área de confecção. Tem a Gava Jeans, né? Loja boa de jeans. Trabalha com jeans. Conheço. E uma loja na cidade. Então, eu espero que a empresa não se acabe. É uma empresa que apareça alguém disposto a tocar. Porque eu creio que tenho não, porque 6 filhos, mas tem dos 6. 6, o último é que foi homem, né? Os outros todos foram mulheres. E os 5, todos têm profissões diferentes. Tem advogado, arquiteto, dentista e por aí vai. Entendi. Então, o último é que se formou em administração de empresa e que está comigo. Então é ele que deve tocar e vendo tanta dedicação e tanto bons exemplos com o senhor, com certeza, o senhor vai continuar essa história linda que é o Prado Vasconcelos. Pois é, eu espero que ele goste do negócio, porque eu acho que no comércio, como em qualquer atividade, se você gosta dela, você vai ser retribuído, ela vai gostar de você. Se você não gosta dela, ela não vai lhe retribuir. Ao contrário, né? Com certeza. Então, esse é um princípio que eu tenho e procuro trabalhar com pessoas que gostem do que fazem. Se a pessoa está deslocada, é melhor procurar outro caminho. Muito bem. Então, aqui continuando a nossa entrevista. Como enxergar as mudanças no setor supermercadista, especialmente com a chegada da tecnologia e dos grandes atacadistas? É um aprendizado todo dia, né? Todo dia, quando você abre e fecha a porta, você está aprendendo alguma coisa. O fato é que a modificação no nosso setor foi muito grande. Hoje, você, por exemplo, para você funcionar a loja diariamente, você tem que ter um sistema. Se o sistema depane, a loja não funciona. Para tudo, não abre. Né? É como um banco, como qualquer coisa desse tipo. Então, quer dizer, a tecnologia hoje é fundamental, essencial, né? no nosso setor. E a gente teve que se adaptar a isso. Quer dizer, a gente foi criado num sistema em que, quando eu comecei, celular não existia, né? Televisão não existia. Tá bem. E depois a gente tem que se adaptar a isso tudo, né? Se não fica para trás. Se não fica para trás. Você Realmente. tem que ir acompanhando, procurando acompanhar. Se não acompanhar, perseguir, pelo menos. Isso mesmo. De que forma o senhor lida com a gestão e a tomada de decisões hoje? Ainda acompanha tudo de perto? Creio que sim, né? Porque o senhor falou que está 3 dias por semana aqui em Itabaianinha. 3 vezes. E 3 vezes eu procuro conversar o máximo possível com as pessoas da minha equipe e as pessoas que frequentam a minha loja. Porque eu sei que eu, conversando com alguém, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu tenho um amigo que disse que você deve evitar conversar com pessoas que não têm nada ali a acrescentar. Mas com pessoas que têm alguma coisa ali a acrescentar, é um ganho. É um ganho, ganho. Sempre uma aprendizagem. Então, né? É o que equivale a dizer que você não deve perder tempo com um burro, mas você deve procurar ouvir muitas pessoas inteligentes. Justamente. Que alguma coisa você vai aprender. Vai sair algo de bom nesse meio, né? A família, a sucessão, a família faz parte de negócio. Já perguntei aqui, então você já falou. Já existe uma sucessão definida. É o seu filho, né? Filho e neto.
Como é trabalhar com familiares e manter o espírito de negócio ao longo das gerações? Olha, trabalhar com familiares é uma segurança. Agora, é um pouco complicado. Você tem que ter um jogo de cintura e exigir que as pessoas que trabalhem com você também tenham esse jogo de cintura. Porque, às vezes, a pessoa tem que entender que ele está se profissionalizando. Está aprendendo, e uma né? empresa é lugar para profissional, não é lugar para filho de papai. É uma empresa, tem que ser um lugar de profissionais. Então, a relação familiar é uma e a relação profissional tem que ser outra. No caso, casa e empresa, né? Exatamente. Familiar fica em casa, na empresa é empresa. Empresa é empresa. Tem regras, tem tudo para se cumprir, Se né? você não obedecer esse critério, você não vai dar certo. Vai atrapalhar. É. Com certeza. Uma aula hoje de negócios. Lições e inspirações. Que conselho o senhor daria para quem está começando agora, especialmente as mais jovens, pessoas jovens? Eu acho que a pessoa tem, acima de tudo, que ter foco naquilo que está fazendo. Ele tem que observar se ele gosta daquilo, se ele quer realmente trabalhar e continuar trabalhando naquilo, e ter o máximo de foco possível no seu negócio. Aprender, procurar aprender através dos colegas, que já são mais experientes, e de toda forma. Os livros hoje ensinam, cursos estão aí, onde você, mesmo que você não goste de estudar como acadêmico, coisa desse tipo, mas que você vai ter que procurar de alguma forma ler, estudar. As revistas estão aí, os livros, os jornais desapareceram, mas ainda você consegue, através da internet, e hoje, muita coisa útil que pode lhe servir no seu negócio. Eu já fiz vários cursos, seu Prado, online. E olha que tem muita aprendizagem. Fiz até faculdade, fiz 2, online. Hoje eu entrevistei um rapaz que tem 3 cursos EAD. Está fazendo 3 cursos EAD, se propondo a trabalhar conosco. É um cara que tem uma certa condição. E eu acho que ele poderia dar certo em determinadas áreas, sabe? Agora ele vai ter que escolher um foco, porque com 3 ele termina ficando disperso. Justamente. Bem interessante. Então, hoje os cursos EAD estão aí. Já fiz um curso de meio ambiente e fiz uma pós-graduação como perito ambiental e não me atrapalhou de forma nenhuma. Só que quem pensar que é mais fácil, não é. Não é. Porque requer todo o trabalho, requer toda a nota para você poder passar. Então, é dedicação muito grande, é muito material. As pessoas, por exemplo, trabalham durante o dia, um trabalho às vezes intensivo, e de noite tem que estudar. Estudar, justamente. Né? Tem que estudar, você tem que preparar as aulas, as matérias e tal. Isso. Você não é obrigado a estar lá presente, mas você tem que acompanhar, senão não vai. O que o senhor acredita que nunca pode faltar em um bom empreendedor? Não entendi. O que o senhor acha que não pode faltar em um bom empreendedor? É a vontade. A vontade, a garra, a disposição e o desejo de que aquilo dê certo. Eu acho que o cara, quando ele tem que partir com coragem. Eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo. Muito bem. Muito bem. Mensagem maravilhosa que você passou agora. Se pudesse voltar o tempo, faria algo diferente? Não, eu não me vejo fazendo nada diferente. Hoje eu estava no restaurante e, coincidentemente, sentou-se uma pessoa na minha mesa e começou a conversar. Depois ele se identificou, eu não conhecia. Ele se identificou, olha, eu sou médico. E depois de eu ter conversado muito com ele, contado muito dessas histórias, ele disse, rapaz, eu acho que depois que eu me aposentar, eu vou terminar tocando o negócio. Eu digo, faça isso. Está vendo como é que é? É bem interessante, porque às vezes eu estou com 22 anos de serviço público, mas deixa muitas marcas ruins na nossa vida também. Coisas boas, porque o que eu gosto mais é servir
servir a população. Eu acho que eu fiz muito bem esse papel, né? Eu falo população, mas também servir a empresa, servir a negócios. Você usar a sua capacidade de colaborar com alguém. Então isso aí eu fiz e faço, porque me dediquei muito. Mas eu acho muito bonito o empreendedor. Eu acho que eu tenho assim, um olhar para quem tem negócio. Como o senhor tem uma história tão linda e não pensa em parar, né? Quer deixar, quando parar, vai deixar um legado que Deus, né, abençoe quem fica no lugar para dar seguimento. É o que eu peço. Porque ajudou muitas pessoas a criar, né, famílias, criar também histórias, como você falou aí, funcionários. Eu conheço pessoas que saíram do senhor como funcionário e têm seu negócio há anos. Então, isso é realmente um empreendedorismo, é uma visão que tem de fazer o bem à população, de fazer o bem a si próprio. Quer dizer, hoje eu tenho a consciência de que tenho umas 200 famílias que vivem em função do meu trabalho. Então, eu tenho que procurar fazer com que o meu trabalho dê certo. Porque são 200 famílias que também darão certo. É uma grande responsabilidade do senhor, né? E a gente tem que estar focado sempre nisso. Justamente. Quase acabando, viu? Esse bate-papo está bem legal. Qual legado o senhor gostaria de deixar para Itabaianinha e para o mundo dos negócios? Olha, eu acho que tudo que eu puder fazer em prol do meu negócio, eu agrego à cidade. E agregando à cidade, eu acho que eu estou agregando ao próprio país, ao Estado, ao país. Então, se eu conseguir deixar um legado de uma empresa responsável e que seja um exemplo, para mim, eu fico satisfeito. Muito bem. Então, aqui como fechamento, seu Prado, que privilégio ouvir suas palavras, esse olhar do senhor, olhar verdadeiro, por tudo que o senhor fez e faz para a nossa Itabaianinha, não só funcionário do Prado, como também, como eu falei aqui, toda a parte cultural, toda a parte da diversão, do esporte que o senhor colabora a vida inteira. Te agradece demais por esse bate-papo. Semana Santa, o senhor pode deixar uma mensagem sobre Deus, o que é Deus para o senhor? Uma mensagem? A mensagem divina, uma mensagem da Semana Santa, às famílias itabaianinhas. Olha, eu sou uma pessoa que fui criado na religião católica. Eu acho que Itabaianinha é uma cidade cristã, porque aqui não só a Igreja Católica é forte, e hoje ela, com o padre Gideon e outros padres que passaram por aqui, principalmente, eu acho que o padre Gideon tem dado uma contribuição muito grande à religião católica aqui. O próprio bispo de Estância também, hoje, é uma pessoa muito sensata. É o Luciano, né? Muito boa pessoa. E também um cara de espírito empreendedor. Os evangélicos daqui também contribuem muito. Então, eu tenho me aproximado de muitos, inclusive trabalho com muitos deles. E são pessoas dóceis, boas de trabalhar, pessoas que colaboram. Então, eu gostaria que as pessoas desenvolvessem, tanto quanto possível, o espírito cristão que cada um tem dentro de si. Muito bem, seu Prado, o Conexão Bis, nosso canal, e aí também na FM, estamos aqui no estúdio também na FM. Agradeço demais sua presença, para nós foi um grande orgulho recebê-lo, ouvir toda essa vida e compartilhar com todos, né? Então a gente pede a você, amigo, compartilhe, curta o nosso canal e também inscreva o seu canal. Conexão Bis está com essas histórias de pessoas que têm história a passar para todos, né? Deixar uma boa mensagem. Então, muito obrigado, que Deus ilumine a sua família, a sua empresa, e a gente fica muito gratificado, eu e Zé Neto, com a sua presença. Eu me agradeço mais essa oportunidade que vocês me deram de me comunicar com as pessoas, principalmente as pessoas de Itabaianinha e as pessoas do sul do estado, de um modo geral,
das cidades onde eu atuo, né? Pedrinhas, Sarauá, Buquim. Todas são cidades boas, progressistas, de povo bom, e particularmente Itabaianinha, que é onde eu tenho convivido mais, porque eu passo aqui 2, 3 dias por semana, então eu conheço bem a cidade, conheço bem as pessoas me conhecem, e é aquilo que eu digo, há uma confiança recíproca. Eu confio nas pessoas daqui da cidade, e graças a Deus as pessoas também confiam em mim. Eu espero que isso tudo continue da mesma forma. Muito bem, Itabaianinha agradece pela a pessoa, a figura que o senhor representa em nosso município, esse empreendedor, empresário e amigo. Que Deus o ilumine. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.